Olá, bem-vindos à porção diária de grego. Eu sou João Paulo e hoje vamos estudar João 1:41. E nós vamos então à nossa leitura do texto. Horiskei hutos proton ton adelphon ton idion, Simona, kailege autu. Horekamen ton messian, hoestin, methermenuomenon Christos. Esse é o nosso versículo. Um versículo mais tranquilo um pouco para a gente trabalhar, tá? E vamos lá do início, né? Ele começa com horiskei, do verbo horisko. Ele vai ver esse verbo está aqui, novamente aqui. Então é o verbo principal, ele vai se repetir em duas frases, que é o verbo encontrar, tá bom? Então ele começa com horiskei. O verbo horisko, ele tem uma conjugação simples, né? Horisko, horiskeis, horiskei. Então você chega na terceira do singular com horiskei. Se fosse horiskeis, é tu encontras, mas horiskei é ele ou ela encontra, né? Mas aqui é o hutos, o nosso sujeito, então é ele, está falando de André. A partir do versículo anterior a gente sabe que é André, né? Então, huto, ele encontra, horiskei hutos, proton, primeiro ele encontra, ton adelphon, você sabe que adelphos é irmão, né? Ele encontra o irmão, ton idion. Idion, que vem de idios, né? É próprio. Então ele encontra primeiro o seu próprio irmão. É esse que ele encontrou primeiro. E aí vai para o acusativo, né? Que é o objeto direto, Simona. Então eu sei que o irmão é Simona. Simona não é o sujeito. Não foi Simão que encontrou alguém. Ele foi encontrado, né? Então, horiskei hutos, proton, ton adelphon, ton idion, Simona, kailege. E lhe diz. Lhe diz é o autor, né? Já estou na frente o olho, mas é kailege é autor. E lhe diz. Horekamen ton messian. Então, o horekamen, do verbo horisko também, é nós temos encontrado. Horekamen, a construção dele aqui, né? Se fosse, por exemplo, nós encontramos no sentido do presente, né? Seria horiskometha, né? Mas aqui horekamen, ele está no perfeito, tá bom? Nós temos encontrado. É o perfeito da ideia de algo que você fez no passado e cujos efeitos continuam no presente. Como eu comprei um carro e ainda estou com o carro, né? Mas então ele está no perfeito, normal, primeira do plural. Nós encontramos. Então o que o André Hutos está falando, ele não está falando eu encontrei, né? Mas nós temos encontrado horekamen ton messian, o Messias. Nós temos encontrado o Messias. E aí ele continua, né? Com uma estrutura que a gente já tem visto. Ho estin methermenuomenon, né? Esse methermenuomenon do verbo methermenuo. E então é um particípio, né? E ele vai dizer o Messias, o qual é traduzido Christos, Cristo, tá bom? Que traduzido é Cristo. Então esse é o nosso versículo. Sempre que... Aqui tem duas lições interessantes, né? Primeira, sempre que você lê a palavra Cristo no Novo Testamento, você tem que lembrar que o nome de Jesus não era Jesus Cristo, era Jesus.
Jesus é Josué do Antigo Testamento, né? E significa Salvador. Então, o nome dele, quando ele nasceu, Maria deu à luz a ele, o nome dele foi colocado Jesus. Mas quando você usa o Cristo junto com ele, está se referindo ao Messias, ao ungido, tá? Jesus, o ungido, Jesus, o Messias. E aqui o escritor de João, se ele estivesse escrevendo somente para os judeus, ele não precisaria colocar essa explicação, o judeu saberia. Mas como ele é uma epístola universal, ele está escrevendo para todo mundo, judeu e não judeu, então ele dá essa explicação. Encontramos o Messias, que traduzido é o Cristo. Provavelmente a frase que André usou é encontramos o Messias, né? E você tem uma pequena explicação ali do escritor ao lado, pelo menos é assim que eu vejo, tá? Essa é uma coisa desse versículo. Outra coisa interessante é que André, ele realmente tinha não só um laço de sangue com Simão Pedro, mas eles eram realmente juntos, né? O tempo todo juntos, eram grandes amigos, companheiros. E então quando André encontra o Messias, ele não faz outra coisa. A primeira coisa que ele faz é sair correndo e contar para o seu melhor amigo, que é o Simão Pedro, né? Da mesma forma como contaria uma notícia muito boa sobre qualquer outra coisa. Nós somos seres que compartilham, né? Somos seres que gostamos de contar aos outros as coisas boas que acontecem, e às vezes você está assistindo um jogo sozinho e é uma coisa assim que não é muito legal, você comemorar sozinho e tal, acontece, mas como é bom quando você compartilha esses momentos, essas alegrias com outros. E no caso aqui de André, ele primeiro, né, vou pegar aqui, ele encontra primeiro seu irmão, seu próprio irmão Simão, né? Ele diz: nós temos encontrado o Messias. E aí João coloca esse parênteses, digamos assim, né? Eu imagino que traduzido é Cristo, né? Mas esse é o nosso versículo. Todo aquele que encontra a Cristo, ele vai ter o prazer natural de sair contando aos outros, né? Esse vai ser a continuação natural da história dele. Vamos ler então para concluir, fazer nossa última leitura. Vamos lá. Horiskei hutos proton tonadelphon tonidion simona kailege auto. Horiskamenton messian hoestin methermenomenon Christos.